boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Fórum Eletrônico. Em nome de toda a diretoria da Fenalto, nossos presidentes aqui presentes, convidados e lojistas, gostaria de agradecer ao senhor Frederico por ter aceito o nosso convite e pela disponibilidade dele em discutir conosco os projetos do Denatran na era digital. Tenho certeza de que será um bate-papo produtivo para todos nós. Mais uma vez, obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e a bola agora está com você, Nilson. Obrigado, Ilídio. Então vamos dar sequência à nossa live de número 33, atendendo a pedidos dos presidentes de associação, com o diretor-geral do Denatran, senhor Frederico de Moura Carneiro. Essa live vai ter a coordenação do Elis Maurício Siqueira e nós estaremos aqui juntos com vocês para que a gente aprenda um pouco mais sobre quais os planos do Denatran para essa nova era digital que está se avizinhando, se aproximando agora aqui, e quais os impactos do Renave em nossa categoria, quais os impactos do Renave nos nossos negócios. Vamos em frente. Então a gente pegou realmente aqueles que estavam em melhores condições assim, de atender e de aderir a esse momento, né, que tem já a questão da tarifa facilitada. É um importante atrativo exatamente ter essa tarifa, porque nada justifica você fazer uma transferência eletrônica e ter um valor de taxa no mesmo molde do processo convencional, né? Então, isso aí é um ponto importante. E a gente tem se reunido frequentemente, periodicamente, com a Associação Nacional de Detrans, a AND, e com todos os Detrans, os diretores. A gente tem fóruns permanentes e a gente sente cada vez mais a vontade dos Detrans a aderirem a essa mudança tecnológica. E a gente teve aqui um fator que é muito importante destacar, que foi assim, a questão da pandemia. Aqueles Detrans que já estavam avançados em nível de serviço digital sentiram muito menos que outros. Então, teve alguns estados que realmente a paralisação foi o caos, ou seja, não se fazia nada, nenhum serviço. Outros Detrans, né, a gente já tinha a questão do agendamento já prévio, então alguns serviços digitais já disponibilizados, ou seja, o menu de serviços no site, no portal de alguns Detrans, já consta com várias opções para o cidadão, né? Então, sentiram bem menos os impactos da pandemia. E não fosse essa questão, esse avanço tecnológico, a gente teria tido impacto de transtornos muito maiores, né? Por exemplo, o CRLV digital é um fato muito interessante. Essa ideia ela foi meio que forçada, né? A gente meio que teve que acelerar o passo no final de 2019, quando foi editada uma medida provisória extinguindo o seguro DPVAT. E a seguradora líder tinha um convênio, né, uma parceria com o Denatran e com os Detrans, e a impressão dos documentos, tanto do CRLV quanto do CRV e o bilhete do seguro, ficava a cargo, o custo disso era por conta da seguradora líder. Com a extinção do seguro, ela falou assim, olha gente, já que não tem seguro, eu não vou imprimir mais. Aí a gente estava diante desse impasse. Isso foi novembro de 2019. E agora, como é que vamos fazer? E aí a equipe lá do SERP e do Denatran mandaram ver, falaram, não, nós temos que soltar o CRLV eletrônico. Né? E tanto que isso aí foi uma deliberação, o CONTRAN não tinha nem previsão de se reunir, né? O antigo diretor, presidente do CONTRAN também, e ele editou essa deliberação instituindo o CRLV eletrônico. Então, ou seja, a gente já abriu 2020 com essa emissão desse documento. Então, ou seja, o problema da emissão por conta da seguradora líder ficou resolvido. Né? E acabou que, como a gente brinca, que a gente atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Porque com a pandemia foi o que salvou, ou seja, todo mundo emitindo os documentos normalmente. Né? Então, os veículos que estavam sendo licenciados de março até para cá agora, ou seja, eles estão sendo emitidos sem nenhum problema. Então, foi assim um facilitador em tempos de Covid. Né? Então, logo a gente começou com as medidas de isolamento social, nós fizemos uma reunião com todos os diretores do Detran, por meio de videoconferência, e fizemos meio que um pacto ali. Gente, nós temos que oferecer serviços digitais ao cidadão. Então, o Denatran e o SERP, a gente se colocou à disposição dos Detrans, e eles
de prontos, né, engajaram com isso aí, realmente perceberam a necessidade de acelerar esse processo de digitalização. E as coisas têm andado bem, né? Assim, meio que a necessidade faz o homem, né? Então acabou que a gente precisou aí correr com isso. Não está sendo o pior dos mundos, não. A coisa tem andado bem com os Detrans. Que legal, que legal. Eu queria chamar o Paulo Souza, ele é o presidente da Arives do Espírito Santo, para falar para a gente e falar principalmente para o doutor Frederico, qual é a expectativa de vocês aí no Espírito Santo sobre a chegada do Renave e qual é a expectativa, como que vocês veem o Renave facilitando a vida. E aí, pessoal, uma boa noite para todos. Doutor Frederico, apesar do Espírito Santo ser um estado pequeno em proporções de tamanho, né, nós gostamos aqui muito da inovação, né? Então, assim, a nossa expectativa é muito grande, né? Estamos aqui com algumas lojas que nesse plano piloto. O pessoal está assim, satisfeito, né, de tudo que está vendo, de tudo que está acontecendo, né? E a nossa expectativa é muito grande nessas mudanças todas, porque isso vem, com certeza absoluta, assim, facilitar a vida dos lojistas, né, para nós e no Brasil todo. Isso é um reconhecimento da nossa classe, né? Primeiro, eu quero parabenizar vocês assim por essa atitude, por essa grandeza nesse momento que está acontecendo para nós, né, no Denatran e os Detrans. E o nosso diretor aqui no Espírito Santo do Detran, o Givaldo, está muito empenhado, está muito engajado nesse projeto também. Ele fala a todo momento desse projeto, está muito encantado com isso tudo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo foi escolhido por causa dessa decisão, por causa dessa posição do nosso Detran aqui. Então, todos nós estamos aqui engajados, estamos assim numa grande expectativa para que em breve aí a gente possa estar funcionando a todo vapor aqui no Espírito Santo e Brasil todo. Obrigado aí, Nilson. Obrigado, galera. Pois é, Paulo, a gente tem lá o Givaldo, um grande parceiro aí nesses projetos de transformação digital. Ele, como eu falei, nessa primeira reunião que fizemos logo no início da pandemia, ele já falou, olha, conte comigo, o que eu precisar, e o projeto aí, o piloto, ele aderiu de pronto na questão do Renave. A gente também está trabalhando com ele na questão, no Renainf, né, que é o Registro Nacional Renaeste, Registro Nacional de Acidente e Estatística de Trânsito. Então, também é um Detran que também se colocou como piloto, juntamente com... nós estamos lá no Renaeste, com São Paulo e Distrito Federal, né? Então, a gente tem assim, uma parceria muito forte com ele. Tivemos também, até uma iniciativa do próprio Detran do Espírito Santo também, a questão das teleaulas teóricas, né, para a obtenção do curso de formação de condutores. Então, foi também o primeiro estado que se manifestou favorável a isso, e daí o Denatran correu atrás para buscar a regulamentação dessas aulas teóricas à distância, né, em tempo real, porém remotas, atendendo às medidas de isolamento social. Então, a gente tem tido boas parcerias aí também com o Detran do Espírito Santo, né? Meus parabéns aí, um abraço aí a todo o pessoal do Espírito Santo. Muito bom. Everton, você queria fazer uma pergunta? Sim. Boa noite, doutor Frederico. Primeiramente, parabéns pela ousadia, pela coragem de inovar, de investir em tecnologia. O nosso mercado, ele às vezes é travado, o crescimento dele, por causa dos gargalos que existem em função da burocracia. E a gente precisa realmente destravar. Imagino que não tenha sido fácil, porque existem barreiras contrárias, existe resistência para a implantação de uma inovação desse tipo, porque certamente haverá ganhos de um lado de avanço com relação à agilidade, com relação à segurança dos processos, mas sem esconder o fato, né, cartórios, despachantes, de certa forma, terão alguma perca. E essa perca se faz necessário porque, se a gente deseja se tornar realmente, de fato, competitivo nesse mercado, a gente precisa acompanhar
a evolução tecnológica e ofertar isso também para o usuário, para os clientes e para os parceiros. Então, quero lhe parabenizar. E a minha pergunta foge um pouquinho da questão do Renave e vai mais a questão de multas, principalmente do DENIT. Nós temos um atraso muito grande na informação das multas efetuadas pelo DENIT. Chegam, às vezes, anos depois, tá? Acontece de chegar anos depois, não são meses não, anos. E esse carro já tem passado por 2, 3 donos e fica muito difícil da gente retroagir essa cobrança. Então, eu queria saber de você, assim, existe algum estudo, existe algum projeto de vocês para eliminar esse problema? Sim, Everton. Todo esse processo, né, de tecnologia, todos os grandes sistemas do Denatran, que é o Renavan, o Renach e o Renainf, agora com mais o Renave, que são subsistemas, o Renaet, ou seja, a ideia é que todos sejam integrados, né? E cada vez mais rápida, mais ágil essa comunicação com todos os órgãos autuadores. O DENIT também está já em processo de se integrar ao sistema de notificação eletrônica também por meio da carteira digital. Então, vai oferecer também, disponibilizar as infrações autuadas pelo DENIT ao cidadão com relação à opção de pagamento com desconto de 40%, a emissão do boleto também pelo celular. Então, consequentemente, a comunicação também dessas infrações será muito mais ágil, muito mais rápida, né? Ou seja, isso aí a gente tem acompanhado, todos esses sistemas, a gente tem também um controle periódico com todos os coordenadores de cada estado, de cada órgão autuador. Então, aí também entra os DERs, entra o DENIT, entra a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos municipais, ou seja, todos eles participam do registro do sistema Renainf, né, que é quem faz o processamento de todas as infrações de trânsito. Então, esses atrasos, eles realmente tendem a se diminuir. Então, a gente vem aprimorando cada vez mais. O contrato que nós temos com o SERPRO, então, prevê ajustes, né? À medida que vão sendo identificadas falhas, identificados problemas, atrasos, inconsistências, tudo isso vai sendo periodicamente atualizado e aprimorado. Então, todos esses pontos a gente tem buscado. Eu vou até tomar nota para verificar como é que está a questão, em particular do DENIT, se temos algum caso assim, né, algum problema pontual, concreto em relação a isso, e aí a gente pode oportunamente dar um retorno aí para vocês. Obrigado. Alguma outra pergunta? Fábio, aqui da Paraíba, boa noite a todos. Assim, qual a perspectiva do Renave estar implantado no restante do país? Tem alguma projeção ou ainda está em estudo isso? Fábio, olha só, então, os estados, então, que nós estamos fazendo o piloto, né? Então, só para reforçar, Mato Grosso do Sul, a previsão que ele já, final de agosto, início de setembro, ele já esteja já totalmente produzindo, já fazendo as transferências todas por meio integrado ao Renave. Os demais estados, até o final de setembro, eles também estarão já prontos, já rodando isso aí, funcionando, né? E aí a gente vai identificar esses pontos. E aí, na sequência, cada estado, ou seja, a gente vai fazendo um cronograma. Então, ou seja, os estados, olha, eu tenho interesse, já tenho condição de fazer, de aderir. Aí a gente vai fazendo uma sequência. Não pode ser todo de uma vez, que a gente não tem condição de criar esse canal e de estabelecer esse canal e implantação do Renave em todos os demais estados de uma vez. Então, vai ser um cronograma. Isso ainda não está definido, né? Então, a gente precisa, primeiro, rodar o Renave então, de mais esses outros estados, porque, por enquanto, a gente tem somente transferências dentro do estado de Santa Catarina. Então, agora, aderindo a esses outros estados, a gente tem possibilidade de fazer essa transferência entre unidades de federação, né? Então, a gente vai testar esse outro ponto do Renave, para ver se tem, ou seja, dentro de um estado só, em Santa Catarina, está redondo, né? Então, agora, entre unidades de federação distintas, a gente vai começar a testar nessa fase 2. Né? E aí, ou seja, identificado, tá show, tá tranquilo, tá tudo certinho, redondo, funcionando bem. Aí nós vamos conversar junto aos Detrans e estabelecer qual que vai ser esse cronograma de implantação. Então, aí a gente vai ver, próximo, Paraíba, então entra na esteira, depois Rio de Janeiro, e aí vai um a um, e a ideia é que a gente
que tenha isso aí. Eu acredito que questão de um ano a gente consiga implantar em todos os estados aí, sem problema nenhum. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Posso perguntar? Pergunta, Anderson de São Paulo, né? Isso, da Viesp, interior de São Paulo. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, doutor Frederico. A minha pergunta, eu, na verdade, seria abordando praticamente dois assuntos. O primeiro, com relação ao Renave, e eu me preocupo muito com o nome assim, das pequenas lojas que estão na informalidade, né? Não na informalidade como empresas, mas os carros que são informais e não são colocados para dentro da loja. E é lógico que essa informalidade ocorre por causa dos custos. O doutor Frederico já nos disse que os Detrans estão no caminho de baixarem as taxas. E baixando as taxas, isso é ótimo, aí é o que nós precisamos. Mas me desculpe a minha ignorância, mas na verdade, há pouco tempo, quando estávamos ainda antes da implantação, o certificado constava aquela palavra proibida a circulação dos carros que estavam no estoque. Eu não sei se isso já foi resolvido ou não, mas é uma coisa que me preocupa muito, porque para as pequenas lojas, se o certificado digital constar proibida a circulação enquanto no estoque, ele, na verdade, vai muitas vezes atrapalhar ele vai contra essa questão da informalização. A loja não vai querer colocar o carro dentro do Renave, porque aí ele proíbe a circulação. A outra questão é com relação à placa Mercosul, também me perdoa a minha ignorância, mas eu queria saber, doutor Frederico, se há possibilidade, por exemplo, de haver clone de placa em outro país, porque, por exemplo, nós temos o clone no Brasil, que é um problema físico, de roubo de carros, isso vai continuar havendo. Mas enquanto um carro roubado ele tem um clone dentro do Brasil, a gente pelo menos fala a mesma língua. Agora, se aparece um clone com a placa do carro que está dentro da minha loja, aparece lá na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, como que a gente vai resolver isso? Então, eu tenho essa curiosidade de saber se o sistema é possível ter clone de placas do Mercosul dentro de outros países com carros que nós temos aqui. Seria isso aí, as suas questões. Tá, joia. Anderson, então vamos lá. Com relação às placas, né? O risco de fraude, de clone, ou seja, dessa placa, da nova placa de identificação de veículo, a placa Mercosul, e da outra, né, a gente tem um ganho considerável. Porque é o seguinte, essa placa, ela tem toda quando ela é emitida, ela é fabricada, o Denatran ele acompanha, ela tem todo o rastreamento de todo o processo dessa placa. Então, ela sai do fabricante, vai para a estampadora, instala no veículo, tudo isso aí tem um número, ou seja, é possível rastrear, né? Então, cada placa também, depois de estampada, ela tem um QR Code, que é possível também fazer a verificação dos dados do veículo, verificar a autenticidade dessa placa, né? A outra placa tinha por meio do lacre, né? Então, ou seja, o QR Code nada mais é do que um lacre eletrônico, né? Ou seja, que o agente de fiscalização, por meio do aplicativo, ele faz a leitura e verifica, olha, essa placa é ok, ela está regularizada, vai dar os dados do veículo, os dados se tem alguma restrição, todas as informações constantes do Renavan, ele vai poder observar por essa leitura, né? Agora, 100% de fraude, realmente a gente não tem como cercar. Ficaria uma placa, vamos dizer, com custo elevadíssimo, né? Então, ou seja, teria que colocar sei lá, alguns elementos adicionais de segurança que ela não atenderia 100%, ainda assim teria o risco de ter uma clonagem, de ter uma falsificação, porém, e onerar o proprietário do veículo. Então, essa placa, ela atingiu assim, um nível de segurança, né, a um custo, uma relação custo-benefício extremamente positiva, né? Mas a gente não fica imune, tá? Então, realmente, a mente criminosa aí, ela está anos-luz à frente, né, do Estado, né? Então, a gente não tem como cercar 100%. Sim. A minha preocupação, na verdade, não é com relação à placa, porque se eu puder pegar a placa na mão e comparar, eu posso checar a autenticidade. Eu consigo checar se um carro é original e se o outro é o carro adulterado. A minha preocupação é com o banco de dados. Um cara confecciona uma placa no fundo de quintal no Paraguai e começa a tomar multa nela no Paraguai. Então, hoje, isso não tem como acontecer, porque o carro não tem como, o carro com a placa cinza, ele nunca vai tomar multa no Paraguai, por exemplo.
Mas a minha preocupação não é com o carro, porque o clone, quando você tem a oportunidade de encontrar o clone e pegar o clone, você prende os dois e checa qual que é o verdadeiro. A minha preocupação é com o banco de dados e não com o carro fisicamente, entendeu? Os bancos... Bom, eu acho que só para a gente cobrir mais assuntos, porque nós já estamos caminhando para o final da nossa live, vamos segurar essa pergunta, depois o doutor Frederico responde essa questão sua. E o César Lansoni também... Obrigado. O César Lansoni também tinha uma pergunta para o doutor Frederico. Boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite. Nós temos um problema antigo, que é em relação, e nós discutimos esse assunto algumas vezes com as seguradoras, inclusive eu levei para a Associação das Seguradoras, e a gente não conseguiu avançar realmente nesse problema, que é a criação de um cadastro nacional de veículos sinistrados e apontados como perda total. É um assunto que a gente discutiu durante, eu posso até dizer, já está indo para 20 anos que eu ouço essa discussão. Evoluiu bastante, porque hoje todos os estados criaram aquele procedimento de você identificar o carro quando sinistrado, né? Mas, recentemente, eu tive um problema, inclusive, na minha empresa, onde eu acabei tendo que indenizar o carro, porque esse carro ele tinha sido indenizado como perda total lá atrás na história do carro, por uma seguradora, e esta informação não constava em banco de dados nenhum. Como foi um sinistro de pequena monta perceptível, né? Ele não entrou, bom, enfim, ele não estava nesse banco de dados. E a gente faz a perícia com as empresas que têm acesso a essas informações. E, enfim, esse é um problema que eu acho que regularmente todas as lojas têm. Diminuiu um pouco, é verdade, mas falta, por exemplo, um cadastro permanente, um banco de dados onde todas as seguradoras fossem obrigadas a informar ao Denatran, enfim, a esse banco, quais são os carros que foram indenizados por perda total. Acho que isso é um problema. Hoje ainda tem a pequena monta, a média monta e a grande monta, mas começando pelo perda total, eu acho que nós chegaríamos nesses outros 3 degraus aí, o pequena monta fora, porque ele não tem importância. Ok, César. Me permite, gente, só para... O Anderson tinha feito 2 perguntas com relação à questão da circulação, né, dos veículos que foram transferidos. Essa modificação nós vamos já promover na nova resolução, tá, Anderson? Então, essa observação, o veículo vai poder circular, sem problema. Tá? Então, isso aí já é um ponto que está sendo revisto aí. E agora a questão da formalização, de manter pequenas empresas, né, ainda na informalidade, com relação a isso, aí a gente não tem como cercar 100%. Né? Isso aí vai ser gradativo. Quando eles perceberem os benefícios que o Renato está trazendo, eu acho que vai ser natural a adesão e a formalização 100%. Essa é a nossa missão. Pois aí é com vocês. Né? E nós estamos aqui juntos para poder apoiar e fazer essa parceria para que a gente alcance o maior número de empresas. Então, mas voltando à questão dos veículos sinistrados. Então, esse é um outro ponto que também está no nosso radar, tá, César Lanzoni? A gente precisa realmente integrar essas informações na base de dados do Renavan. Então, como eu mencionei há pouco, nós estamos implantando o RENAEST, que é o Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito. A ideia é que nós tenhamos, né, uma coleta padronizada dos dados relativos a todos os acidentes que ocorrem no país. Então, a gente tá numa fase já bem avançada disso. Nós tivemos a adesão dos 27 estados nesse processo. Além disso, nós temos já a PRF, o DENIT, alguns institutos de criminalística, perícias, né, da Polícia Civil participando disso, o DR também participando. Então, ou seja, que a gente tenha um modelo
padronizado de boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Então, treinar e orientar todo agente de trânsito em todo órgão no país, que ele possa coletar os dados relativos ao acidente da mesma maneira. Então, inclusive, a informação relativa aos danos e avarias desses veículos. Então, ou seja, existe essa previsão já hoje, normativa, porém não na prática, isso não ocorre. Então, a ideia é que com o RENAEST a gente tenha mais um elemento que possa trazer essa informação já para os bancos de dados. Então, ela vai entrar no registro de acidentes, né, no RENAEST, e vai ser integrado, vai conversar com o RENAVAN. Então, eventualmente, uma restrição, uma ocorrência, né, de uma perda total, de um sinistro de grande monta, enfim, isso vai constar no registro. E mais, já voltando um gancho também à questão da digitalização, das funcionalidades que nós também pretendemos implementar na CDT é exatamente a possibilidade de o condutor ou o proprietário do veículo envolvido em acidente, ele possa já, no local mesmo, registrar os dados. Então, ele faz uma leitura da placa do seu veículo, uma leitura da placa dos demais veículos envolvidos, né? Possa tirar fotos das avarias do veículo, informações sobre o condutor, do local, georreferenciar o local do acidente. Então, são informações que vão ser incorporadas aos sistemas gradativamente, mas isso sim realmente está no radar. Tá? Então, a gente pretende que essa informação ela também seja incorporada à questão da monta. E também, no segundo momento, né, ainda com relação ao RENAVE, a gente prevê também que haja esse registro eletrônico junto às oficinas. Tá? Então, que também possamos receber essas informações também por meio eletrônico, via sistema das oficinas, para as quais as seguradoras encaminharem os veículos sinistrados. Então, a ideia realmente é isso, é usar a tecnologia a nosso favor, né? Que a gente tenha o máximo de informações integradas e consolidadas aí, em um só sistema. Estamos chegando ao final da nossa live, né? Porque nós temos um horário de 1 hora. Certo. E o senhor teve a oportunidade de receber perguntas do Espírito Santo, da Paraíba, de São Paulo, do Ceará, do Paraná. Isso foi muito importante. A gente tenho certeza que tem mais perguntas para serem feitas, mas vamos deixar para uma próxima ocasião. Vamos convidá-lo novamente para participar de uma live conosco. Essa aproximação é muito boa e esse contato direto é muito importante para as pessoas ouvirem com as suas próprias palavras e entenderem exatamente, né, como que as coisas são feitas, né? E agradeço muito a sua participação. Enilson, é com você. Eu deixo o espaço para o doutor Frederico colocar seus comentários finais e fazer a sua despedida, e logo depois eu peço para o doutor Ilídio fazer a saudação e o agradecimento. Em seguida, doutor Frederico, nós temos uma live que sorteamos 2 carros, não sei se o senhor sabe. Essa live nós sorteamos 2 carros, não sabia? Não sabia. Hoje nós vamos sortear um Mini Cooper e uma Lamborghini. Agora, o senhor não vai conseguir emplacar eles, porque são aqueles carrinhos que a gente... Não, mas nós já estamos tem um pleito de colecionadores, né, de veículos antigos, exatamente para que a gente possa trabalhar, regulamentar a placa Mercosul em tamanho reduzido. Então, acho que eu já vou pensar, já passar para a equipe lá de desenvolvimento lá para pensar numa placa Mercosul reduzida para miniaturas, viu? Muito bom, a palavra é sua. Gente, olha, foi realmente um prazer, uma satisfação, tá, conversar com vocês aí, esclarecer alguns pontos, né, atender, ouvi-los aí também, ter esse feedback de como está sendo esse trabalho aí país afora. E eu costumo dizer que o êxito, né, na condução da política nacional de trânsito depende fundamentalmente dessa articulação entre o governo federal, os órgãos estaduais, né, o setor privado,
ou seja, as empresas, entidades credenciadas, clínicas, autoescolas, a sociedade como um todo, né? Então, a gente está numa filosofia de integração, de ouvir, de participação social. As reuniões das câmaras temáticas do CONTRAN, elas têm recebido a participação de entidades, que, ainda que não sejam representantes oficiais e permanentes das câmaras, mas a gente tem dado espaço. Estamos aí promovendo consultas públicas. Atualmente tem uma em vigor que trata do credenciamento de organismos de certificação designados, ou seja, são entidades que vão fazer a homologação de projetos de veículos, de modificação de veículos, CACs, né? Então, ou seja, a gente precisa ouvir a sociedade, né? Então, a oportunidade, por isso que eu vejo assim, extremamente valiosa essa nossa 1 hora de conversa, para a gente poder ouvir de vocês aí, o que o setor, né, do comércio, da compra e venda de veículos no país, como é que está sendo feito isso, como está sendo o calor disso, quais são os anseios, as expectativas de vocês, para que a gente possa incorporar isso aí nos sistemas, nos nossos normativos, né? Então, olha, essa é a nossa tônica, tá? O Denatran está de portas abertas aí ao pleito, a gente poder ouvi-los, a receber sugestões, críticas, do que a gente pode fazer para melhorar todo o processo de trânsito aqui no país. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção de vocês todos e conte conosco aí para o que precisarem. Pessoal, vamos para o sorteio, né? Feres, bola com você, Feres. Ainda tem o sorteio das miniaturas. Vamos lá, Feres. Vamos lá. Esta Lamborghini aqui, tá? Será sorteada agora entre os lojistas aqui presentes. Lembro que, na hora que eu chamar o lojista sorteado, se ele não estiver presente, imediatamente é feito um outro sorteio. A bolinha a ser sorteada para o lojista é a de número 21, bolinha 21, Venturim, do Espírito Santo. Por favor, abre o áudio, Venturim. Se estiver presente, leva. 5, 4, 3, 2, 1. Infelizmente, Venturim, vamos para outra bolinha. A segunda bolinha é a de número 10. Estão vendo? Bolinha número 10. Correto? Vai para Degerone, do Paraná. Degerone, está presente? Áudio aberto. Sim, estou. Esta Lamborghini aqui é sua. Essa aí mesmo. Opa! Tá? Como o Enilson acertou com o Denatran, está indo lacrada para você. Tá bom. Agora, Tá nós ótimo. vamos para o sorteio das associações. As associações classificadas foram 3. Ceará, Alva e Espírito Santo. Agora é o seguinte, existem várias bolinhas aqui no globo. Espírito Paulo Souza, você quer a primeira, segunda ou terceira bolinha? Eu vou querer a primeira. Everton, você quer a segunda ou terceira? Terceira. Écio, por exclusão, ficou com a segunda. Correto? Correto. Então vamos lá. A primeira bolinha, recapitulando, é do Paulo Souza. Bolinha do Paulo Souza foi a de número 17. Bolinha 2 é para o Écio, né? É. A bolinha 2 é a de número 19. A bolinha de número 19. Agora está entre o Everton e o Écio. A bolinha do Everton é a bolinha de número 13. Este Mini Cooper aí é do Écio. Parabéns, Écio. Parabéns, Écio. Será despachado amanhã. Você deve receber Parabéns, no início Écio. da semana que vem. Obrigado. Doutor Ilídio. Muito bom, muito bom. A Fenalto agradece ao senhor Frederico pela exposição que fez, muito esclarecedora, e tenho certeza
de que nossa parceria irá gerar muitos frutos ainda. Obrigado pela participação de todos e nos vemos numa próxima live. E como bem disse o Siqueira, vamos convidá-lo novamente em breve para uma nova live. Muito obrigado ao senhor Frederico, ao Eduardo também. O meu muito obrigado a todos e um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite.